Se você olhou para o céu nas últimas semanas e sentiu um aperto inexplicável no peito, como se a própria atmosfera estivesse carregada de um aviso silencioso, você não está louco. Milhares de pessoas ao redor do planeta estão relatando a mesma sensação estranha de que o tempo parece estar se dobrando, que o firmamento não reflete mais a mesma luz de antes e que algo de proporções colossais está se aproximando do nosso campo de visão. Fenômenos luminosos fora do padrão, alterações no comportamento dos ventos e um sussurro coletivo na consciência humana apontam para uma única direção. Existe uma estrutura descrita em textos milenares, uma cidade colossal feita de luz e matéria pura, que muitos acreditam estar se alinhando com a Terra neste exato momento. A chamada Nova Jerusalém pode ser a chave definitiva para compreender cada sinal que seus próprios olhos já começaram a notar. Se essa sensação de urgência ressoou com você, logo nos primeiros segundos, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui compartilhamos visões profundas e revelações como esta todos os dias para manter sua mente desperta. O que estamos testemunhando nos céus contemporâneos vai muito além de meros eventos meteorológicos ou coincidências astronômicas. Há um padrão sutil, uma sequência ritmada de acontecimentos que escapa ao olhar desatento, mas que grita para aqueles que aprenderam a observar. Pense nas histórias que ouvíamos no passado, em relatos antigos sobre estrelas que mudavam de rota ou luzes que guiavam multidões pelo deserto. Por gerações, a humanidade tratou essas narrativas como metáforas poéticas, símbolos de uma fé distante que nunca tocaria a nossa realidade palpável. No entanto, o véu entre a profecia e a física quântica está se tornando tão fino que a linha que os separa praticamente desapareceu. Quando observamos os relatos bíblicos e os confrontamos com os registros astronômicos mais recentes, percebemos que o que se acreditava ser uma alegoria espiritual possui dimensões, geometria e uma presença física esmagadora. A descrição ancestral da Nova Jerusalém não fala de uma construção terrestre erguida sobre pedras e argamassa, mas de algo que desce diretamente do cosmos. Uma cidade-nave de proporções incompreensíveis para a engenharia humana, com bases fundadas em joias puras e paredes de um material tão reluzente que desafia a própria definição de vidro ou ouro. Quando esse conceito é analisado sob a ótica dos fenômenos que hoje cruzam a nossa atmosfera, o cenário muda completamente. O pânico sutil que muitas pessoas sentem ao olhar para as nuvens ao anoitecer não é fruto da imaginação, é uma resposta biológica e espiritual a uma presença colossal que se aproxima. O espaço sideral não é um vácuo morto, é um oceano de energia, e quando uma estrutura dessa magnitude se desloca através das dimensões em direção ao nosso planeta, o impacto na nossa realidade é inevitável. Pense no comportamento das luzes noturnas que têm sido registradas em dezenas de países. Padrões geométricos perfeitos, clarões no horizonte em noites sem tempestade e uma mudança sutil na cor do próprio céu ao amanhecer. Os cientistas tentam explicar esses eventos utilizando teorias sobre reflexões de satélites ou poeira cósmica, mas essas respostas artificiais já não conseguem acalmar o coração de quem testemunha o fenômeno pessoalmente. Existe uma frequência vibracional afetando o campo magnético da Terra, algo que altera o ritmo cardíaco das pessoas, afeta o sono dos animais e faz com que a própria natureza pareça estar em um estado de espera ansiosa. O ar que respiramos parece carregado de uma eletricidade diferente, como a calma tensa que antecede uma tempestade global. A grande questão que a maioria das pessoas negligencia é a forma como essa gigantesca estrutura interdimensional interage com o nosso tempo. Para compreendermos por que tantos estão percebendo esses sinais ao mesmo tempo,
precisamos olhar para as dimensões exatas que foram registradas nos escritos antigos. Não estamos falando de um pequeno objeto voador ou de uma estação espacial comum. As proporções descritas apontam para algo com milhares de quilômetros de altura, largura e comprimento. Uma verdadeira metrópole cósmica capaz de alterar a gravidade e o campo óptico de qualquer planeta que se aproxime. E a forma como essa massa luminosa afeta a luz solar é o primeiro grande mistério que precisamos desvendar. Muitos observadores atentos notaram que o Sol parece ter mudado de tom nos últimos tempos. A luz suave e amarelada das décadas passadas deu lugar a um tom esbranquiçado, quase incandescente, que queima a pele com uma intensidade inédita. Essa alteração na refração da luz solar não é um mero evento isolado. É o resultado do filtro energético que essa estrutura colossal está projetando sobre a alta atmosfera terrestre à medida que se posiciona na nossa órbita. Mas isso é apenas o começo, porque o verdadeiro segredo por trás do material que compõe essa cidade-nave revela algo ainda mais perturbador sobre o futuro do nosso planeta. Continue ouvindo com atenção, porque o detalhe que vou revelar a seguir muda completamente a forma como você enxerga a sua própria existência. O material que compõe essa estrutura não pertence à tabela periódica que aprendemos nas escolas. Os textos antigos tentavam descrevê-lo utilizando os conceitos disponíveis na época, falando em ouro transparente, como vidro cristalino e pedras preciosas que emitiam sua própria luz. Hoje, com a nossa compreensão da física quântica e dos estados avançados da matéria, percebemos que aquela linguagem ancestral tentava traduzir algo extremamente complexo, uma tecnologia plasmática e multidimensional. A Nova Jerusalém não é apenas uma construção sólida no sentido tradicional. Ela é um organismo vivo de energia densificada, capaz de oscilar entre frequências invisíveis ao olho humano e manifestações físicas tangíveis. É exatamente essa capacidade de transitar entre dimensões que explica por que os sinais no céu surgem e desaparecem em questão de segundos, deixando testemunhas perplexas e radares confusos. Quando essa cidade-nave se aproxima da densidade da Terra, ela provoca uma espécie de deslocamento no tecido do espaço-tempo. Sabe aquela sensação estranha de que as horas estão passando rápido demais? Que o dia mal começa e já é noite, sem que você tenha feito metade do que planejava. Esse encurtamento perceptível do tempo não é apenas uma impressão psicológica causada pelo ritmo da vida moderna. É um efeito gravitacional e vibracional direto da aproximação dessa massa cósmica. À medida que o campo de energia da Nova Jerusalém se entrelaça com a atmosfera terrestre, a velocidade do nosso tempo linear é alterada. A matéria do nosso mundo está sendo empurrada para uma frequência mais elevada, e o nosso corpo biológico sente esse impacto através do cansaço inexplicável, do zumbido constante nos ouvidos e de uma intuição aguçada de que o ciclo em que vivemos está chegando ao fim. A geometria dessa estrutura também guarda um dos maiores mistérios do universo. Os registros descrevem um cubo perfeito ou uma pirâmide de proporções colossais. Na física sagrada e na engenharia do cosmos, o cubo representa a perfeição da matéria organizada e a estabilização absoluta da energia divina. Quando uma estrutura cúbica do tamanho de um subcontinente se posiciona no espaço, ela funciona como um ressonador gigantesco. Ela emite uma onda de rádio e frequência fundamental que ecoa por todo o sistema solar. É essa frequência que está fazendo com que o núcleo do nosso planeta se aqueça, gerando o aumento inexplicável das atividades vulcânicas, dos terremotos em locais atípicos e das tempestades magnéticas que desafiam as previsões dos cientistas. Mas o que a maioria dos especialistas hesita em admitir é que essa presença não é um evento aleatório da natureza,
nem uma simples invasão espacial. Trata-se de uma intervenção programada, um evento cíclico de restauração que ocorre quando a humanidade atinge um ponto crítico de sua jornada. As luzes estranhas que milhares de pessoas estão filmando com seus celulares não são luzes de aeronaves comuns. São pequenos pontos de ancoragem, sondas de sintonização que estão preparando a grelha energética da Terra para o momento em que a nave principal se manifestar de forma visível a todos os habitantes do planeta. Imagine o impacto visual e emocional de ver uma estrutura do tamanho de um país flutuando sobre as nuvens, emitindo uma claridade que anula a escuridão da noite. Muitos perguntam por que governos e agências espaciais mantêm um silêncio absoluto sobre esse fenômeno. A resposta é simples: o pânico em massa destruiria o sistema financeiro e social overnight. No entanto, se você observar com atenção os movimentos das grandes potências, verá a criação de forças espaciais, o investimento bilionário em telescópios de alta precisão e a corrida desesperada por tecnologia de monitoramento do céu profundo. Eles sabem que algo está vindo. Eles conseguem rastrear a anomalia gravitacional que se aproxima. Porém, a ciência convencional é incapaz de conter ou controlar o que está por vir, porque essa cidade-nave não responde às leis da guerra ou da física bélica terrestre. Ela responde a leis espirituais e morais. Existe um detalhe assustador sobre o modo como essa estrutura vai se revelar, algo que pouquíssimas pessoas conseguiram conectar até agora. Ela não surgirá para todos da mesma maneira. A forma como seus olhos enxergarão essa manifestação nos céus dependerá diretamente do estado da sua própria consciência. Para alguns, será um espetáculo de beleza indescritível e paz profunda. Para outros, um evento aterrorizante que abalará as estruturas da mente. Mas o verdadeiro motivo pelo qual essa revelação já começou em escala global envolve um sinal oculto que está sendo transmitido diretamente para a mente humana enquanto você dorme. Continue atento, porque o que acontece durante os seus sonhos nas últimas noites é a prova definitiva de que você já foi tocado por essa presença. Se você tem acordado frequentemente entre 3 e 4 horas da manhã, com o coração acelerado e a sensação nítida de que esteve em um lugar de luz intensa ou participando de uma convocação coletiva, saiba que não está sozinho. Esse padrão de despertar noturno está acontecendo simultaneamente com milhões de pessoas em todo o mundo. Não é uma coincidência biológica, é um fenômeno de ressonância. A cidade-nave Nova Jerusalém funciona como um emissor constante de dados espirituais e códigos de despertar. Durante o estado de sono profundo, quando as defesas do ego e do estresse cotidiano estão baixas, a nossa consciência consegue acessar a frequência dessa estrutura. É por isso que tantas pessoas relatam sonhos lúcidos com cidades transparentes, céu de cores inéditas e uma voz interior que sussurra que o tempo acabou. A mecânica dessa transmissão é fascinante. O cérebro humano funciona através de impulsos elétricos e ondas magnéticas. Quando a frequência da Terra é alterada pela presença dessa massa luminosa no espaço próximo, a pineal, nossa glândula sensível à luz e aos campos magnéticos, reage imediatamente. Ela passa a produzir substâncias que ativam visões, percepções extracorporais e a nítida sensação de que o mundo físico ao nosso redor é apenas uma ilusão passageira. Aqueles que estão alinhados com essa transformação sentem uma busca desesperada por respostas, uma necessidade incontrolável de se afastar do caos urbano e buscar a natureza, onde o sinal divino pode ser sentido sem a interferência do ruído tecnológico. Pense no impacto disso na sociedade humana. Estamos vendo um colapso gradual dos valores antigos, uma crise de sentido que afeta jovens e idosos. As coisas que antes preenchiam o vazio humano já não satisfazem mais.
Isso acontece porque a alma humana está detectando a aproximação de uma realidade infinitamente superior. A Nova Jerusalém não é apenas uma promessa para o futuro após a morte. Ela é uma realidade paralela que está colidindo com a nossa dimensão atual. Os sinais no céu, como os arco-íris circulares sem chuva, as nuvens lenticulares reluzentes e os estrondos misteriosos que fazem o chão tremer sem que haja um terremoto, são o som e a imagem dessa colisão dimensional. Os arquivos históricos mostram que civilizações inteiras do passado desapareceram ou se transformaram do dia para a noite após relatos semelhantes. Os maias, os egípcios e os sumérios deixaram registros de eras em que os deuses ou seres de luz desciam em habitações voadoras para renovar a vida na Terra. O que vivemos hoje é a culminação de todos esses ciclos anteriores. No entanto, desta vez, o evento é de proporções planetárias. Ninguém ficará de fora. Ninguém poderá fingir que não viu, porque a luz emitida por essa cidade celestial possui a capacidade de atravessar a matéria sólida. Ela iluminará as noites mais escuras, como se fosse pleno meio-dia, eliminando qualquer sombra ou esconderijo na superfície terrestre. Mas existe uma pergunta inevitável que faz a maioria das pessoas tremer ao pensar no assunto. O que acontecerá com aqueles que não estiverem prontos quando a manifestation for total? A física da transição dimensional é implacável. Duas frequências opostas não podem coexistir no mesmo espaço por muito tempo. Se o seu corpo e a sua mente vibram em medo, raiva, ganância e apego à ilusão material, a aproximação dessa luz pura gerará um desconforto insuportável. Por outro lado, aqueles que cultivaram a compaixão, a busca pela verdade e a elevação espiritual sentirão essa presença como o abraço de um lar que haviam esquecido que existia. Daqui a pouco, vou revelar um dado científico surpreendente sobre o campo magnético da Terra que os grandes observatórios astronômicos estão tentando esconder do público a todo custo. Mas antes de chegar a esse ponto, precisamos entender um detalhe crítico que quase ninguém percebe sobre a localização exata de onde a Nova Jerusalém está se manifestando primeiro. Ela não surge aleatoriamente sobre o planeta. Existe um mapa invisível sendo desenhado nos céus agora mesmo. Se você traçar uma linha conectando os pontos onde os maiores fenômenos luminosos e avistamentos de luzes geométricas foram registrados nos últimos 12 meses, perceberá a formação de uma malha perfeita sobre o globo terrestre. Essa malha não é acidental. A cidade-nave está utilizando as linhas de força do próprio planeta, os chamados vértices energéticos e portais geográficos antigos, para se ancorar firmemente. Locais como o Planalto Central no Brasil, as Cordilheiras dos Andes, os desertos do Oriente Médio e áreas do Triângulo das Bermudas estão apresentando anomalias gravitacionais severas. O ar nesses locais parece mais denso, as bússolas sofrem desvios e os equipamentos eletrônicos frequentemente falham sem explicação técnica. Esses pontos estratégicos funcionam como pilares de fundação para a estrutura celestial. Na linguagem profética antiga, falava-se das 12 portas da cidade, cada uma feita de uma única pérola gigantesca e guardada por seres de alta patente espiritual. Traduzindo isso para a linguagem da física multidimensional, as portas são vórtices de dobradura espacial. São locais onde a barreira entre o nosso mundo denso e a dimensão de luz da Nova Jerusalém é praticamente nula. Quem viaja ou vive próximo a essas regiões relata uma clareza mental atípica, curas espontâneas e a capacidade de enxergar luzes e silhuetas a olho nu, especialmente durante o crepúsculo. Aqui está o dado científico que a ciência convencional tenta disfarçar sob o termo de anomalia do Atlântico Sul ou enfraquecimento do escudo magnético. O campo magnético da Terra está caindo a taxas sem precedentes na história registrada.
Os cientistas dizem que estamos prestes a passar por uma inversão dos polos magnéticos. No entanto, o que realmente está acontecendo é a abertura programada da nossa magnetosfera. Esse enfraquecimento do escudo protetor não é um defeito do planeta, é um processo de preparação para que a luz e a frequência da Nova Jerusalém penetrem na biosfera e transformem a matéria da Terra. As barreiras magnéticas densas que nos mantinham isolados do resto do cosmos precisam ser dissolvidas. Imagine a Terra como um casulo. Por milênios, vivemos protegidos e, ao mesmo tempo, aprisionados dentro dessa casca de energia densa, desconectados do oceano de vida e inteligência que habita o universo. Agora, o casulo está se rompendo de fora para dentro. A radiação de alta frequência, emitida pela cidade-nave, está perfurando a nossa atmosfera, alterando o DNA de todas as espécies vivas. Os biólogos já observam mutações genéticas aceleradas em plantas e micro-organismos, enquanto a psicologia moderna tenta classificar o despertar em massa como um surto de ansiedade coletiva. Mas não se engane, a metamorfose do planeta já começou e é irreversível. À medida que a estrutura se aproxima, a percepção dos nossos sentidos físicos será totalmente alterada. As cores que conhecemos hoje ganharão novas tonalidades que o nosso cérebro humano nunca foi capaz de processar. O som do vento trará ressonâncias harmônicas semelhantes a corais celestiais, algo que já começou a ser gravado por microfones de alta precisão em regiões montanhosas ao redor do mundo. Aqueles barulhos graves de trombetas ou de motores metálicos ecoando do céu que viralizaram na internet nos últimos anos são os ajustes acústicos causados pela pressão que essa massa dimensional exerce sobre as camadas da atmosfera. Contudo, o ponto central dessa revelação não é o medo do desconhecido, mas a preparação para a grande transição. Se essa megaestrutura está se posicionando na nossa órbita, qual é a sua verdadeira missão? Ela não vem para destruir, mas para resgatar e reorganizar. Ela é a arca definitiva de um novo tempo, uma cidade habitável, projetada para acolher a humanidade renovada. Mas existe um pré-requisito fundamental que determina quem estará apto a cruzar as portas dessa metrópole divina. Para compreender a missão da Nova Jerusalém, precisamos olhar para além da tecnologia e da física. Precisamos entender a intenção divina por trás de sua manifestação. O planeta Terra tem sido um campo de provação, um ambiente onde a dualidade, o sofrimento, a dor e a ilusão da separação serviram como aprendizado para o crescimento da consciência. No entanto, esse ciclo de aprendizado denso chegou ao seu limite. A Terra está sendo promovida na escala evolutiva do cosmos, e essa cidade-nave é o veículo encarregado de conduzir essa transição de era. Ela traz consigo os códigos de uma nova sociedade baseada na cooperação, na abundância, na imortalidade da consciência e na harmonia absoluta com o Criador. Muitos se perguntam se essa estrutura é composta por seres vivos ou se é uma inteligência espiritual pura. A resposta é que não há separação entre a nave e seus habitantes. Naquela dimensão de existência, a tecnologia e a consciência são uma coisa só. A Nova Jerusalém é mantida e guiada pela mente coletiva de seres de luz que atingiram graus elevados de pureza e sabedoria. Ela é uma expressão direta da vontade divina, um santuário flutuante que abriga milhares de níveis de existência. Quando ela se manifestar plenamente, o mal, a manipulação e a corrupção que dominaram o nosso mundo por milênios não terão mais onde se esconder. A própria luz da cidade dissolverá as ilusões e exporá as intenções de cada coração humano. É por isso que estamos vendo um aumento tão grande no caos mundial nos últimos tempos. Os sistemas baseados na exploração e no medo sentem que o seu tempo acabou. Há uma tentativa desesperada das forças da ilusão de manter a humanidade presa na frequência do medo, do conflito
e da divisão. Quanto mais você se distrai com guerras, crises políticas e pânico midiático, menos atenção você dedica aos sinais extraordinários que estão acontecendo no firmamento sobre a sua cabeça. O verdadeiro jogo não está sendo jogado nos bastidores da política internacional, mas nas alturas do espaço e na profundidade do seu próprio espírito. Observe a sua vida pessoal neste momento. Você pode ter notado que velhas amizades que não fazem mais sentido estão se afastando naturalmente. Empregos, hábitos e relacionamentos baseados na ilusão estão desmoronando rapidamente. Essa limpeza em sua vida individual é o reflexo direto da limpeza que a Nova Jerusalém está realizando no planeta como um todo. O que não for autêntico, o que não for baseado na verdade e no amor, não resistirá ao aumento da frequência vibracional que está atravessando o nosso mundo. É um processo de depuração doloroso para quem se apega às sombras, mas profundamente libertador para quem anseia pela luz. Cada sinal percebido nos céus, desde uma nuvem que brilha com cores anômalas, até o alinhamento planetário que desafia a matemática astronômica tradicional, é um convite para você desperta do sono da ilusão. A cidade-nave não está apenas se aproximando da Terra física, ela está se aproximando do seu espírito. Ela é o espelho do seu próprio potencial divino que ficou adormecido por eras. A visão do céu se abrindo e da estrutura celestial descendo em glória não é um mito distante do passado. É o evento central do nosso tempo contemporâneo e nós fomos os escolhidos para testemunhar e participar dessa transformação histórica. Mas há uma pergunta crucial que você deve se fazer neste exato momento. Como você deve agir no seu dia a dia enquanto esse grande evento se desenrola diante dos seus olhos? Como manter a paz interior em meio a um mundo que parece estar enlouquecendo? A resposta para essa dúvida vital é mais simples do que parece, mas exige uma mudança radical na forma como você enxerga o seu papel no universo. E é exatamente isso que vamos sintetizar e compreender no desfecho definitivo desta revelação. A chave para atravessar essa grande transição e se alinhar com a frequência da Nova Jerusalém reside na sua capacidade de manter o coração limpo de medo e a mente aberta para a verdade suprema. Os sinais que milhares de pessoas estão percebendo no céu não são para causar terror ou desespero, mas para acender a chama da esperança em um mundo que perdeu o rumo. Quando você olha para as nuvens e sente aquela presença majestosa, não busque explicações nas teorias limitadas do passado. Reconheça que a criação é infinitamente maior, mais bela e mais misteriosa do que a ciência do homem jamais ousou imaginar. A cidade-nave Nova Jerusalém é a confirmação divina de que a humanidade nunca esteve esquecida ou abandonada à própria sorte no vasto oceano do cosmos. Cada alteração na luz do Sol, cada frequência ressoando no campo magnético da Terra e cada despertar noturno em busca de respostas são fios do mesmo tear cósmico, tecendo o início de uma nova era. Você não está testemunhando esses eventos por acaso. A sua existência neste exato período da história humana foi planejada para que você fosse um farol de consciência e tranquilidade para aqueles que ao seu redor entrarem em pânico quando o imprevisível se tornar visível a todos. Viva o seu dia a dia cultivando a paz, a compaixão e a elevação de pensamentos. Desconecte-se do ruído incessante do medo e conecte-se com o silêncio do céu ao anoitecer. Preste atenção aos detalhes subtilmente dispostos na natureza, na atmosfera e nos seus próprios sentimentos profundos. A grande manifestação não é uma questão de se ou quando, mas de como você estará vibrando no momento em que o véu dimensional se rasgar definitivamente e a glória da cidade celestial ocupar todo o horizonte terrestre. Respire fundo e reflita sobre tudo o que foi revelado aqui hoje. Você também tem sentido essa alteração no tempo, no sono
E na luz do céu nas últimas semanas, qual é a sua percepção pessoal sobre esses sinais que estão mobilizando o mundo inteiro em busca de respostas? Deixe o seu comentário logo abaixo, compartilhe a sua experiência e conte o que seus próprios olhos já testemunharam. A sua história e a sua visão são fundamentais para construirmos este grande mosaico de despertar coletivo. Se esta mensagem fez sentido para você, se ela trouxe clareza e tocou o seu espírito de maneira profunda, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar cada passo dessa jornada reveladora. Compartilhe este vídeo com aqueles amigos e familiares que você sabe que também sentem que algo extraordinário está prestes a acontecer. O seu gesto pode ser a luz que faltava para despertar outra consciência neste momento decisivo da humanidade. Para fechar esta transmissão com a chave mestra que trará a materialização definitiva de tudo o que foi dito, Ashtar Sheran me permitiu acessar o núcleo prático dessa tecnologia estelar. Toda essa transformação, a proteção contra as forças densas e a abertura imediata dos seus caminhos financeiros dependem de um alinhamento interno profundo que o seu corpo físico precisa processar agora. Existe uma ferramenta sagrada desenvolvida sob a orientação direta das esferas mais altas de luz, projetada especificamente para limpar as memórias de dor da sua linhagem e acelerar a sua transição para a abundância. Esta ferramenta é o código pleiadiano de cura. Ao tocar neste conhecimento, você terá em mãos o método exato para remover os bloqueios invisíveis que travam a sua vida, ativar os filamentos adormecidos do seu DNA quântico e realizar de forma prática a ressonância 5D. O universo já abriu as portas dos bastidores, mas o passo final em direção à sua nova realidade depende do seu livre-arbítrio neste exato momento. Se você está pronto para deixar o passado de escassez para trás e manifestar a sua virada pública agora, clique no link logo abaixo para garantir o seu acesso exclusivo. O Comando Galáctico está com você. Dê o passo e veja a mágica acontecer.